seu cachorro tem plano de saúde, mas você não? O gato ganha ração premium e você vive de miojo? O programa de hoje é feito pra você que ama o seu bicho de estimação. Você é daquelas pessoas que quanto mais conhece os seres humanos, mais gosta dos animais, mas também está gastando cada vez mais dinheiro com esses bichos e às vezes se sente um pouco angustiada. Será que a gente gasta demais com cachorro, com bichos e etc? Será que tem como economizar? Então, eu trouxe a pessoa que, pra mim, é uma das que mais, se não a que mais entende de pets, do comportamento animal deste país, quiçá do mundo. Com vocês, o Dr. Pet, Alexandre Rossi! Obrigado, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui. A Nath vai perguntar se consegue fazer treinamento comigo pro Dr. Rossi, né? Dá pra adestrar qualquer animal. Vamos falar, antes de pegar o Yuri pra criar, eu pensei bastante, sabe? Fiz uma avaliação e etc. A esposa dele também fez, né? Porque Mas ela tentou me devolver. Tentei devolver, não quiseram de volta. Mas infelizmente isso acontece, na verdade, a gente tá brincando aqui, acontece muitas vezes. Então, Ale, pra quem tá escutando a gente, o que é necessário levar em consideração antes de pegar um bicho de estimação, seja lá o bicho que for? Olha, é muito importante a gente saber o quanto tempo a gente vai gastar, né? Ele vai ocupar da nossa vida. Então, assim, quando a gente pensa num animal, cada um tem o tempo de vida. Então, por exemplo, se eu vou ter um hamster, é um compromisso de 3 anos, né? No máximo, normalmente vive um pouco menos, né? Se eu vou ter um cachorro, é um compromisso, se for um cachorro grande, é um compromisso menor, normalmente 10 anos, né? 11 anos. Um cachorro menorzinho já pode viver lá seus 16 anos. E é muito importante, e aí acho que tem tudo a ver com o quadro aqui, é o gasto que a gente vai ter com esse animal, porque muitas pessoas acabam depois não tendo condições de arcar com os custos, que podem variar muito, mas é importante a pessoa contar com isso, porque o cachorro vai comer, isso vai ter um custo, vai ter que ir pet shop, veterinário, e ter esse dinheiro é importante, né? A minha primeira pergunta para você é sobre essa relação entre seres humanos e animais, entre pets e nós, seres, outros tipos de bichos. Você trabalha com isso há muito tempo. Você acha que mudou muito a nossa relação com esses bichos? E essa mudança de relação também está fazendo a gente gastar mais com os animais? A gente tem dados que mudou muito, né? Continua mudando, mas é impressionante nas décadas, quando a gente compara em décadas, essa mudança. E de uma forma geral, a gente está gastando sim mais. Por outro lado, os cachorros, eles têm diminuído de tamanho. Assim? Então, as raças que estão mais prevalentes na sociedade, no mundo de uma maneira geral, são as de tamanho menor. Então, conforme as décadas estão passando, os cachorros estão diminuindo. Não estou dizendo o cachorro está diminuindo em si, mas as raças que as pessoas têm, ou até mesmo os sem raças definidas, estão diminuindo. E na teoria também é mais barato se tem um cachorro menor, né? Come menos, né? Não só isso, mas os espaços estão diminuindo também, né? E antes, cachorro estava muito relacionado à casa. A quintal. Pelo menos na época da minha mãe, dos meus avós, e era cão de guarda. Exatamente. Hoje o cachorro saiu do quintal, ele subiu na cama. No meu caso, ele Isso. E além do mais, né? Quando você tem cachorros que estão altamente protegidos por nós, eles podem ser muito pequenos. Quando você tem, por exemplo, um chihuahua morando numa fazenda, num sítio, até numa casa onde um cachorro do vizinho vai pular e vai brigar com seu chihuahua, ou até mesmo... Um carcará leva ele embora. Carcará leva embora. Quando vocês estão rindo, mas olha, nos Estados Unidos, meus amigos ali tem, por exemplo, que moram até em Los Angeles, tem os coiotes que vão lá e todo mundo tem cachorro pequeno, tem que colocar pra dentro da casa. Né? Eu tenho uma outra amiga que tem um cachorro enorme,
E aí já é em outra parte dos Estados Unidos, que é para afastar os ursos, para não pegarem os cachorros dela. Aqui, número de 2024, o setor pets, né, de animais, de bichos de estimação, movimentou aproximadamente 75 bilhões e cresceu 10% em relação a 2023. Isso no Brasil, mano? No Brasil. Ei? Só no Brasil. E aí ele fala dessa humanização, da gente trazer o bicho pra dentro. E daquilo que você vê, aonde que tá mais concentrado esse gasto? Porque assim, hoje a gente entra em shoppings, não sei na sua região, você que tá escutando a gente, e tem lojas só pra pets, com roupas pets, com acessórios pets, gadgets. E agora é a garrafinha, agora é o potinho. É uns bagulho legal, mano. Mais bonito que a minha roupa, mano. Super. Não, bem mais bonito. Não vou nem falar sobre a... Só continua. Por que isso tá acontecendo? Olha, quando o cachorro entra na nossa vida, ele acaba satisfazendo muitas das nossas necessidades. Então a gente tem a necessidade de cuidar, a gente tem a necessidade de fazer carinho, a gente tem às vezes até a necessidade de se destacar. Então quando a gente fala, por exemplo, de determinados grifes e luxos, a pessoa, ela tá se destacando através do cachorro, né? Então ela tá mostrando para os outros a situação financeira dela também. Status. Ela pode também tentar, através desses cuidados, mostrar um carinho, mostrar uma preocupação. Quando você vê um cachorro usando alguma coisa, vamos dizer, mais cara, você logo imagina que esse cachorro é mais valioso sentimentalmente para aquela pessoa, que nem sempre é verdade, né? O que a gente percebe através dos estudos que quanto maior mais próxima a relação, mais a pessoa gasta, investe com o seu animal. Com uma pergunta a gente pode saber o quão próxima a pessoa é do animal. Você pode dormir no quarto. Depois você pode dormir na casa, dentro, e por último do lado de fora da casa, e ainda seria num canil. Então, quando você faz essa pergunta, você vai ver que as pessoas que deixam o cão dormir no quarto, elas vão gastar proporcionalmente ao que elas recebem muito mais, né? Não proporcionalmente, desculpa, em valores consideráveis para ela ali, né? Ou seja, o que eu quero mais dizer, perto da cama, maior é o gasto. Maior é o gasto. Agora... mas faz sentido, né? Porque você vive com o cachorro, tem gente que tá no home office, que o cachorro vive com a pessoa o dia inteiro, né? Eu acho que teve um elemento que entrou na vida de quem tem pet, que até 5 anos atrás não era uma verdade, que são as creches. Acho que já existia, mas não era tão difundido. Que acho que acontece muito pra quem mora em apartamento, às vezes é sozinha, aí fica naquela dúvida de que se coloca mais num cachorro. Você tem que trabalhar presencial, você não sabe se deixa o cachorro ou não. E você falou que surgiu, mas assim, até antes da pandemia tinha várias creches. Agora, Natália do céu, aumentou, explodiu. Tem gente que faz isso em casa, mano. Total. Recebe em casa cachorro. Então, como é que eu sei que eu vou ter esse gasto, por exemplo? Dá pra planejar isso antes de pegar o cachorro? Porque o que eu percebo é que tem muita gente que só descobre que o cachorro demanda atenção depois que ele já tá em casa. Você fala, nossa, eu não posso deixar ele sozinho. Tem cachorros que vão ficar sozinhos com muito mais tranquilidade, né? Não só baseados em raça, mas tem, por exemplo, idade. Por exemplo, filhotes têm mais dificuldade em ficar sozinhos do que os adultos. Tem raças que são consideradas mais carentes do que outras. Você pode, muitas vezes, escolher ter 2 animais, normalmente, vamos dizer, 2 cachorros, que um pode fazer companhia para o outro. Então você pode já contar com, por exemplo, né, se a pessoa tem condições financeiras, com um esquema de daycare, né, que você leva, o cachorro vai sair mais caro, mas para a vida do cachorro vai ficar muito mais legal, assim, sem sombra de dúvida. Tem um ou outro cachorro que vai preferir ficar em casa, mas a grande maioria prefere sair, brincar com os outros, então seria uma ótima saída. Agora, os cachorros, eles dormem bastante tempo do dia, né? Os gatinhos também, mas os cachorros são muito mais sociais e muito mais carentes em relação à presença humana. Então, se você consegue sair pro trabalho, mas antes, dar um passeio, quando volta, brinca, ele pode ter acesso ao quarto, então, até mesmo quando você está dormindo, querendo ou não, você está dando companhia, você poderia, né, deixar o cachorro sozinho enquanto vai para o trabalho, por exemplo. Agora, se é aquela pessoa que tá cheio de compromissos sociais, faz um monte de coisa, quase não para em casa, é obrigatório que ela tenha algum jeito para o animal
se ela tiver um animal social, ter uma vida social também, já que ela não vai passar pouquíssimo tempo com o cachorro. Eu falei que ela só trabalha, né, que ela não volta para casa, mas se o cachorro for pro trabalho, se for um escritório pet friendly, aí tudo bem. Aí ela não precisaria necessariamente de um daycare. Aqui na Me Poupe, quando a gente foi escolher o escritório, uma das coisas que estava na nossa lista de prioridades para alugar, né, o escritório era aceitar cachorros, né? Enfim, e aqui aceitou? Aceita. Então, né, os meus cachorros sempre vieram trabalhar junto comigo, porque era algo inclusive na rádio, né? E na rádio já tem um programa, pra quem assiste a gente em vídeo, tem um programa que a Luna ficou sentada com a cara, na minha cara, durante 1 hora, em cima da mesa, sentada, olhando pra mim. Bonitinha. O que traz também muitos benefícios pra quem trabalha, né? Tem até pesquisa. Tem até pesquisa mostrando a produtividade e até mesmo o relaxamento das outras pessoas que não têm o cachorro, mas que se beneficiam pelo fato de ter um cachorro no ambiente. Exato. Então fazer um carinho, brincar, quebra o gelo. Dá uma pessoas que não iriam conversar acabam se conhecendo. Tem uma série de perguntas, queria respostas bem objetivas. Tá ótimo. Se é verdade ou mito. A gente precisa gastar dinheiro com petisco? Não precisa. Existe petisco barato? Eles geralmente são mais caros, mas você também pode fazer em casa para economizar. Quais? Desde vegetais que eles podem não gostar tanto, mas que são permitidos para eles, né? Como cenoura, como batata, como chuchu, até carne mesmo. Então, assim, carne é um dos petiscos que eu mais recomendo porque eles adoram e pode sair mais barato do que comprar. Crua ou cozida? A gente pode desidratar os petiscos que a gente vai usar para ficar mais fácil de dar. A cru tem mais perigo de contaminar, por outro lado, traz algumas vantagens nutritivas. Legal. Cachorros grandes são mais caros, custam mais do que cachorros pequenos? Não na hora de comprar, né? Muito mais. Muito mais? Muito mais, muito mais. E isso é uma coisa que as pessoas não costumam levar em consideração. Então, eu já vi pessoas com super baixo poder aquisitivo financeiro que ganhou um São Bernardo. E aí ela falou, nossa, eu ganhei, né, de graça, não tive que gastar nada, né? Eu tava pensando em comprar um Chihuahua e tava, sei lá, 2.000, 5.000 reais. E aí ela tá toda contente que economizou esse dinheiro porque ela ganhou o cachorro. Mas assim... Come 10 quilos de comida por dia, né? Em poucos meses ela percebe que foi uma grande besteira, né, do ponto de vista financeiro. Porque um cachorro grande, ele vai comer... Se a gente for comparar, né, um cachorro grande pode ter aí seus 50 quilos ou até mais. Um cachorro bem pequeno, vamos dizer assim, 1 quilo, para ficar fácil o exemplo, 50 vezes maior. Desde cirurgia, medicamento, ração, tapete higiênico, tudo isso, eu não diria que é totalmente proporcional, mas tem uma relação muito grande. Então você vai gastar, às vezes, 10, 15 vezes mais do que um cachorro pequenininho. Meu Deus. Né? É muito, muito, muito diferente mesmo. Então você vai, um antipulga, um vermífugo, banho e tosa, né? Tudo, porque vai mais shampoo, vai mais produto, a ração. Mais tempo. A gente calcula que o quanto um cachorro come pelos quilos que ele tem. Eu falei que é mais ou menos proporcional, porque a consulta é a mesma coisa, né, do veterinário. Outra coisa, a ração, ela não sobe proporcionalmente. Então, um cachorro de 10 quilos vai consumir 10 quilos de ração por mês, mais ou menos. Enquanto que um cachorro de 1 quilo vai gastar mais do que 1 quilo por mês. Então, proporcionalmente, o menor come mais. Isso, o metabolismo dos menores é mais acelerado, então eles gastam mais energia por quilo. Tá? Mas no valor absoluto, um grande vai custar muito mais. Muito mais caro. A conta aqui, olha, segundo o Instituto Pet Brasil, um cachorro pequeno pode custar em média 270 por mês. Um médio, 330 e um grandão passa fácil dos 600. Ao longo da vida, isso significa no cachorro grande, quase 75 mil reais. E ainda, eu não sei se esse dado está ajustado para isso, porque é o seguinte, quando você pega um cachorro grande, ele vive menos do que o pequeno. Então, muitas vezes, quando a gente vê... Não, mas quando a gente vê os dados, às vezes, quanto custa ter um cachorro, eles calculam pelo tempo de vida. E aí muda muito. Entendeu? Então, o pequeno, às vezes, parece mais caro do que porque ele vai viver mais tempo. Mais tempo. Se você fosse considerar, eu quero ter dog alemão, mas quando esse dog alemão morrer, eu vou pegar um outro dog alemão, aí você vai ver que vai ficar mais caro ainda. Vira-lata são mais econômicos? Na média,
em relação ao mesmo tamanho, são. É mesmo? Olha! Putz, Amora! Um beijo! Por algum motivo mesmo, eles estão mais acostumados, assim, a viver na rua e aí tem, sei lá, tem menos doenças? Isso, existe da a pele, seleção por exemplo. natural, que os que são muito frágeis acabam não sobrevivendo, né, e os que são mais saudáveis sobrevivem por mais tempo, acasalam com mais fêmeas e levam essa genética pra frente. Ração premium vale a pena? O custo-benefício vale? Se você tiver dinheiro para comprar, é uma das coisas que mais vale a pena. A alimentação, ela vai fazer com que você reduza vários outros gastos, principalmente em relação ao veterinário. E ração a granel, ela é ruim, faz mal pro cachorro? Essa galera, muito no interior tem mais, né? Que você vai e compra em casa de ração. Mas agora tá ficando moda de novo aqui. Infelizmente, tá voltando essa moda, mas ela é perigosa. Você não tem como rastrear a validade, o que misturou, e pior, ela fica em contato com o ar que oxida e várias das gorduras das rações passam a ser cancerígenas quando oxidadas. E também tem a chance ali maior de fungo. E os fungos podem ser hepatotóxicos, isso significa que pode dar, por exemplo, problema no fígado ou nos rins. Não trocar a água, seja do cachorro, do gato, do hamster, etc., pode custar mais caro? É a preguiça que custa caro? É ruim deixar a água lá? Olha, o ideal é que a gente troque todo dia, mas eu acho que tem uma preocupação excessiva em relação a trocar de água e não tão grande quanto a qualidade do bebedouro e da água. Fale mais sobre isso. Tá. Discorra. Isso, o que acontece? Quando a gente troca a água várias vezes, a gente tem algumas substâncias, principalmente o cloro, que acaba não evaporando. Então, se você troca com muita frequência e tem muito cloro na água, né, não é uma água mineral, numa água filtrada com carvão ativado, por exemplo, você pode estar aumentando as cloraminas que vão causar várias coisas, inclusive câncer, aumenta a chance de câncer. E por outro lado, a gente já tem muitos estudos mostrando que a água que está no bebedouro, ela acaba sendo contaminada pelo próprio bebedouro. E quando a gente fala de bebedouros PET, eles usam plásticos, muitas vezes, de péssima qualidade. Isso significa que tem, às vezes, ftalatos, tem os BPAs, e isso vai também causar vários disrupções hormonais que vão custar caro para a saúde do pet. Plano de saúde para pet, vale a pena? Normalmente vale, até porque quando você tem um plano de saúde, você vai levar o cachorro mais vezes ao veterinário, você vai fazer mais coisas que são importantes para ele. Então, de uma maneira geral, vale, e também é muito legal para a gente saber se aquela raça tem um custo mais caro. Quando a gente vê o valor, por exemplo, de um Bulldog com Jack Russell, vocês vão ver que são opostos. O seguro de saúde de um Bulldog vai parecer que não vale a pena, mas é porque ele gasta muito mais em tratamentos veterinários. E o Jack Russell? Muito menos. O Jack Russell é um cachorro, vários cachorros são muito saudáveis. Eu dei um exemplo ali, que às vezes tem o mesmo peso, mas... Tá, só uma curiosidade, o preço da raça Vira-Lata? O Vira-Lata é um dos mais econômicos quando se compara animais do mesmo tamanho. Amora, é nóis, mano. Uma dica que a gente conversou, né, nos bastidores e que eu guardei pra agora, antes da gente falar sobre de que maneira o cachorro ajuda a gente a economizar. Mas antes eu quero saber o que é o desafio areia econômica. Como fazer durar o dobro sem perder higiene. Ah, legal. Quando a gente tem uma caixa de areia para gatos, né? Quando a gente tem mais caixas de areia, o que acaba acontecendo? O gato ele vai usar uma caixa, depois ele vai usar outra, depois ele volta a usar a primeira, porque o cheiro já diminuiu, né? Então o que aconteceu? Já teve um processo ali que não vai ficar, se você tiver mais caixas, não costuma ficar fedido, você vai gastar menos caixa do que ter só uma. Isso engana demais as pessoas. Menos areia se você só tiver uma. E a mesma coisa com tapete higiênico. Então, por exemplo, você tem um tapete higiênico, o cachorro fez xixi, ficou molhado. Se ele tiver uma área maior ou outros tapetes, aquele xixi vai secar e ele pode fazer um outro xixi do lado. Por que ele não faria do lado se estivesse molhado? Porque ele gosta de dar uma rodadinha antes. Nessa rodadinha antes, ele pisa na água. Ele pisa no xixi e aí o que vai acontecer? Ele começa a evitar fazer xixi em tapetes que já foram usados,
e que ainda não secaram. Então por isso tem uma área maior, porque eu não tô aqui, mas eu tô ali. O importante é não pisar em cima do mesmo xixi. Exatamente. Não precisa ficar trocando o tapete toda vez que o cachorro fizer xixi. Isso, exatamente. É claro que se for um apartamento pequeno, às vezes o cheiro pode incomodar. Né? Lá em casa eu tenho muito os reutilizáveis, os laváveis. E dá menos cheiro, eu sinto, e é infinitamente mais barato e mais sustentável, muito mais ecológico também. E é super fácil de limpar. Pra você que tem preguiça, é legal. Você bota lá na pia, a água sai, o xixi sai quase praticamente sozinho debaixo da água. E é branco? Branco. Ótimo, porque é um jeito da gente economizar com o médico veterinário, levar assim que a gente percebe alguma mudança na cor do xixi. E tem tapetes higiênicos, são de carvão ativado, e são pretos. E aí a gente não consegue ver como que ele tá. As pessoas amam porque parece mais chique, mas a gente acaba gastando mais dinheiro e prejudicando a saúde do pet. Como que o cachorro pode fazer a gente economizar? Além das economias que a gente pode fazer no cuidado, mas como ter um cachorro pode fazer a gente economizar dinheiro? Olha, é impressionante a quantidade de pesquisas que já tem, mostrando, comprovando, calculando esses benefícios. Às vezes até é difícil da gente acreditar, mas eu já vi alguns desses testes, eu já vi as coisas acontecendo e é muito legal, muito bacana de ver. Então, por exemplo, já perceberam que uma pessoa que tem um pet, né, ela vai gastar menos com médicos. Então ela vai ser fisicamente mais saudável e psicologicamente mais saudável. Então, e são estudos controlados em que eles vão avaliar várias coisas para falar, não é a saber pessoa que foi o cachorro mesmo que proporcionou aquilo. Isso. Desde de pessoas que já tiveram, por exemplo, um problema no coração e foram recomendados por médicos. Eles randomizam, fazem controle, tudo direitinho da pessoa ter um cachorro depois de ter tido uma parada cardíaca. Aumenta a chance dela sobreviver, né? Depressão. Pessoas acabam economizando com medicamento e muitas vezes elas acabam não ficando deprimidas por causa do cachorro. E aí eu vi algumas dessas coisas acontecendo mesmo. Então, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você faz carinho no cachorro, melhor. Quando você olha, só troca olhar um cachorro, principalmente um cachorro que você gosta, aumenta a ocitocina, diminui cortisol, adrenalina e você fica mais saudável. Tem um estudo britânico que foi publicado esse ano ainda, né, de 2025, que calculou quanto mais feliz você fica quando você tem um cachorro. Eles compararam com aumento de renda. Caramba! Então, o que eles viram? Que ter um cachorro equivale, os valores lá são completamente diferentes dos nossos, mas equivale a você ter um acréscimo salarial bem razoável. E é muito equivalente a ter amigos próximos ou familiares que você gosta, que você possa ver 2 ou 3 vezes por semana. Então, ou seja, é um efeito muito grande em relação à satisfação pessoal. Você pode fazer uma conta, ver o que você gasta e quanto que ele te traz de benefício. Então fala aqui de benefícios diretos, saúde mental, física e tal, já se paga. Quando você coloca em termos de felicidade, aí aumenta muito. Então quando as pessoas falam, eu gasto muito com cachorro, eu gosto de falar, sabe quanto você economiza ou quanto sua vida fica melhor? Né? A gente tem que fazer a conta total. É verdade. Muito bom. Eu posso dizer porque tenho 5, né? Aliás, um deles tá aqui. É uma bulldogzinha. Sendo tutora de 5, sei também das minhas condições financeiras para arcar com os custos que vão vir. Não só uma questão financeira, mas também de tempo, porque quando a gente fala sobre investir os nossos recursos num animalzinho, é sobre você entender que não é só uma questão de dinheiro também. Quanto custa? Aí eu pago e aquele problema não faz mais parte de mim, né? É uma questão de investimento de tempo também. Isso, até porque, né, o animal precisa, e também quando a gente gasta o tempo com eles, a gente acaba colhendo esses benefícios que a gente falou. Porque eu tenho um cachorro que todo mundo faz tudo e eu não faço nada, aí eu também não tenho os benefícios, né? Com Sem certeza. contar que o cachorro vai sentir a sua falta. Have you ever seen the rain? Amo. É a famosa João botou o melão no gol. Ele vai cantar, João botou o melão no gol. Vê se não é igual. Aquela coleira que faz parar de latida pra botar também? Para, ô!